Alguma vez você já sentiu que tudo na sua vida muda sem razão aparente? Que apesar das suas orações, parece que Deus está em silêncio? Esses momentos não são coincidência. Podem ser sinais de que Deus está podando a sua vida para prepará-lo para algo maior. Na vida cristã, todos passamos por temporadas de prova e transformação que, embora difíceis, são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Esse processo de poda é como o trabalho de um jardineiro que remove o que impede que cresçamos e frutifiquemos. Deus remove hábitos, relacionamentos e atitudes que nos afastam do seu propósito. Embora possa parecer doloroso, essa etapa é uma preparação necessária para alcançar o plano divino que Ele tem para nós. Ao longo deste vídeo, exploraremos 7 sinais que indicam que você está no meio deste processo. Acompanhe-nos enquanto identificamos esses sinais e descobrimos como abraçar esse tempo de transformação com esperança e confiança em Deus. Este processo não é um castigo, mas uma oportunidade para fortalecer sua fé e abrir espaço para as bênçãos que Ele preparou para a sua vida. Deus está trabalhando em você, e embora nem sempre você o veja, Ele está preparando você para um propósito maior. O primeiro sinal de que Deus está podando a sua vida é quando você sente que tudo ao seu redor está mudando. É como se você fosse uma árvore no outono, vendo as folhas caírem uma a uma e ficando despido diante do frio do inverno. Amizades que pareciam inabaláveis começam a desaparecer, oportunidades que você considerava seguras desaparecem, e os hábitos que antes definiam você já não se encaixam na sua vida. Essa sensação de perda pode ser avassaladora, cheia de perguntas e medos. No entanto, é nesse processo que Deus, o jardineiro divino, está removendo o que já não serve para abrir espaço para o novo e o melhor que Ele tem para você. Este processo de mudança, embora doloroso, é uma forma de renovação profunda que nos aproxima mais do seu propósito. Deus nunca tira algo sem a intenção de nos dar algo melhor. Na Bíblia, Jesus nos ensina essa verdade através da metáfora da videira e dos ramos. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto. João capítulo 15, versículo 2. Assim como um jardineiro sabe quais ramos precisam ser podados para que a planta floresça com mais força, Deus sabe quais áreas da nossa vida precisam ser limpas, mesmo que, no início, isso nos doa. Pense nas experiências cotidianas da sua vida. Talvez você tenha perdido um emprego que achava seguro, ou uma amizade próxima se desfez sem aviso prévio. Esses momentos podem nos fazer sentir abandonados ou fora de controle, mas fazem parte do processo de Deus para nos afastar do que já não nos beneficia e nos aproximar do que realmente precisamos. Lembre-se da história de Jó, que perdeu tudo o que possuía e, na sua dor, perguntou a Deus por que estava sofrendo tanto. No entanto, Deus estava trabalhando na vida de Jó de uma maneira que ele não conseguia ver naquele momento. Jó capítulo 1, versículo 21, nos diz: O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu que tudo o que Deus permite em nossas vidas, inclusive as perdas, tem um propósito divino e é para o nosso bem. Essas mudanças também se refletem nas nossas emoções e na forma como enfrentamos a vida. Pode ser que você se encontre questionando coisas que antes considerava garantidas, como o seu propósito ou suas metas pessoais. Deus está agindo no mais profundo do seu coração, removendo desejos e ambições que já não se alinham com a sua vontade. É como uma mãe que, com amor, tira algo perigoso das mãos de seu filho para protegê-lo, mesmo que a criança não entenda. Da mesma forma, Deus nos protege daquilo que nos afastaria do seu plano perfeito, mesmo que no momento não possamos compreendê-lo. Esta etapa é uma prova de fé, um chamado para confiar que Deus tem um propósito mais elevado. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos lembra: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A mudança, embora desconfortável, é o início de uma nova temporada em que Deus quer fazer florescer algo maior e mais bonito em você. Mesmo que agora você não entenda o porquê de tantas perdas, lembre-se de que cada folha que cai, cada porta que se fecha,
É uma preparação divina para a primavera que está por vir. Deus está te moldando, te fortalecendo e te preparando para dar mais frutos, para ser a melhor versão de si mesmo dentro do seu propósito. Ele te sustenta no meio do processo, porque seu amor e cuidado nunca falham. O segundo sinal se reflete em um profundo silêncio nas suas orações. Pode ser um dos momentos mais desafiadores na vida de fé. Você sente que fala com Deus, mas não há resposta. É como se suas palavras se perdessem em um vasto vazio, e a ausência de respostas pode levar você a pensar que Deus te abandonou. No entanto, esse silêncio não é um sinal de abandono, mas uma etapa crucial de refinamento espiritual. É nesses momentos de aparente quietude que Deus está trabalhando no mais profundo do seu ser, testando sua fé e te ensinando a confiar plenamente nele, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Na Bíblia, esse tipo de silêncio é um tema recorrente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, experimentou isso em vários momentos de sua vida. No Salmo capítulo 13, versículo 1, Davi clama com honestidade: Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Este clamor reflete o desespero que muitos de nós sentimos nesses tempos de silêncio, mas também nos ensina que até os mais próximos de Deus passaram por essa prova. O silêncio de Deus não é um sinal da sua ausência, mas da sua obra invisível em nós. É nesses momentos que Deus deseja que você aprenda a descansar em sua presença, a confiar que Ele está operando, mesmo quando você não ouve a sua voz. Pense na vida cotidiana, nesses momentos em que você espera uma resposta e tudo parece estar em pausa. Talvez você esperasse um sinal claro para tomar uma decisão importante, ou ansiava por uma resposta urgente a uma oração desesperada, e, no entanto, tudo permanece em um silêncio tenso. Deus, em sua sabedoria, usa esses momentos para fortalecer sua fé. Assim como o ouro é refinado no fogo, sua fé é fortalecida na espera. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Esta perseverança é mais do que simplesmente esperar. É um ato de confiança total em Deus. É aprender a ouvir com o coração, sabendo que Ele tem um propósito maior, mesmo que não o vejamos. Esse silêncio também é um tempo para desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Às vezes, estamos tão focados nas respostas que esquecemos de desfrutar da companhia do nosso Criador. Nesses momentos de silêncio, Deus te convida a se aproximar mais dele, a buscá-lo não apenas pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. É um tempo para aprender a ouvir os sussurros da alma, para valorizar a sua presença acima de qualquer pedido. Lembre-se de que Deus não está no vento forte nem no terremoto, mas no sussurro suave, como Elias experimentou no Monte Horebe. 1 Reis capítulo 19, versículo 12. Às vezes, é necessário que tudo se aquiete para que você possa reconhecer sua voz sutil e reconfortante. Esse processo de silêncio é, na verdade, um convite divino para crescer, confiar sem reservas e fortalecer a sua fé. Embora você não veja nem ouça, Deus continua trabalhando. E o seu silêncio é um sinal de que Ele está te levando a um lugar mais profundo de dependência e amor por Ele. Nesses tempos, não abandone suas orações. Continue buscando, continue confiando e lembre-se de que Deus nunca deixa de ouvir. O silêncio é apenas uma parte do processo de poda que prepara o seu coração para uma colheita mais abundante de fé, paciência e comunhão com Ele. O terceiro sinal de que Deus está podando sua vida é enfrentar provas e desafios repetitivos. Às vezes, parece que a vida se torna um ciclo sem fim de problemas semelhantes. Conflitos familiares, dificuldades econômicas, desafios no trabalho ou batalhas internas que voltam repetidamente. Esses momentos podem ser exaustivos e, em nossa fraqueza, podemos chegar a sentir que Deus está nos punindo ou que não estamos progredindo. No entanto, cada uma dessas provas é um cinzel divino que está moldando nosso caráter. Deus permite que essas dificuldades retornem porque sabe que ainda há áreas da nossa vida que precisam ser refinadas, atitudes que devem mudar e forças que precisam ser desenvolvidas.
A Bíblia está repleta de exemplos desse tipo de refinamento espiritual. Considere a vida de Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de ser chamado por Deus para libertar o seu povo. Durante esse tempo, enfrentou desafios repetitivos: a solidão, a incerteza e a luta interna sobre sua identidade e propósito. No entanto, esses anos não foram em vão. Foram um tempo em que Deus estava moldando-o para a grande tarefa que tinha pela frente. Êxodo capítulo 2, versículo 15, nos conta como Moisés fugiu para o deserto depois de cometer um erro grave. E ali, no que parecia ser um lugar de castigo, Deus estava preparando-o. O que parecia um atraso ou um castigo era, na verdade, uma preparação intencional para um chamado maior. Na vida cotidiana, esses desafios repetitivos são como lições que devemos aprender para avançar. Pense nos momentos em que você se encontrou lutando com as mesmas tentações ou medos. Talvez você tenha se perguntado por que continua enfrentando problemas financeiros apesar de seus esforços, ou por que se encontra em relacionamentos que constantemente te desafiam. Deus não permite essas provas para te frustrar, mas para te ensinar e fortalecer. É como um pai que vê seu filho cair repetidamente enquanto aprende a andar. Ele não se zanga, mas o encoraja a se levantar e tentar novamente, porque sabe que cada queda é um passo a mais em direção à estabilidade. O apóstolo Paulo, um homem que enfrentou inúmeras provações, entendeu profundamente esse processo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo compartilha como Deus lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo havia orado repetidamente para que Deus removesse o seu espinho na carne, uma provação constante que enfrentava. Mas, em vez de eliminar o problema, Deus lhe mostrou que essa prova fazia parte do seu plano para mantê-lo humilde e dependente da sua graça. Isso nos ensina que, às vezes, em vez de remover o obstáculo, Deus nos dá a força para superá-lo e nos mostra que a sua graça é suficiente. Enfrentar provações repetitivas também revela áreas da nossa vida que ainda não entregamos completamente a Deus. Cada desafio é um convite para aprofundar nossa fé, deixar de confiar em nossas próprias forças e permitir que Deus tome o controle total. É nesses momentos que aprendemos a orar de forma mais sincera, a clamar a Deus não apenas por alívio, mas por transformação. Na vida de Jó, encontramos um homem que enfrentou prova após prova, perda de bens, saúde e entes queridos. Jó capítulo 23, versículo 10 diz: "Mas ele conhece o meu caminho. Se me provasse, sairia eu como o ouro." Jó entendeu que suas provações não eram apenas sofrimento. Eram parte de um processo divino que o purificava e o preparava para um encontro mais profundo com Deus. É importante ver esses desafios como oportunidades para nos aproximarmos mais de Deus, para descobrir novas dimensões do seu amor e poder em nossa vida. Cada vez que você enfrenta uma provação repetitiva, Deus está te dizendo que ainda não terminou com você, que há mais da sua glória que Ele quer revelar em você. Não se desanime com as lutas constantes. Ao invés disso, veja-as como momentos em que Deus está te treinando para ser um guerreiro mais forte e um testemunho mais poderoso da sua fidelidade. Assim como um escultor dedica tempo e esforço para aperfeiçoar a sua obra, Deus não se cansa de trabalhar em você, moldando-o com cada provação para que você reflita mais da sua imagem e da sua glória neste mundo. O quarto sinal de que Deus está podando sua vida é o desapego das comodidades e rotinas. É aquela sensação inconfundível de que o terreno firme sob seus pés se moveu e que as coisas que uma vez lhe proporcionavam segurança e estabilidade agora parecem instáveis e incertas. Este é um tempo em que Deus te chama a sair da sua zona de conforto e a entrar no desconhecido. Não se trata apenas de uma mudança externa, mas de um movimento profundo dentro de você, onde sente que não pode mais se conformar com o ordinário e algo dentro de você sabe que deve avançar, mesmo sem saber exatamente para onde. Deus usa esse desapego para te levar a um nível mais alto, para arrancar da sua vida coisas que, embora confortáveis, começaram a limitar o seu crescimento. Pense na experiência dos israelitas no deserto, que depois de terem sido libertos da escravidão no Egito, se encontraram em um lugar de total incerteza,
sem as comodidades da vida anterior às quais estavam acostumados, nem a segurança de um futuro claro. Deus os guiou com uma coluna de nuvem de dia e de fogo à noite, ensinando-os a depender dele a cada passo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz: Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nestes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Através dessa travessia, Deus não estava apenas levando-os a uma terra prometida, mas estava removendo deles a mentalidade de escravidão e dependência do visível, para formar neles uma total dependência da sua provisão e orientação divina. No nosso dia a dia, o desapego pode se apresentar de formas inesperadas. Pode ser que você perca um emprego que lhe dava estabilidade financeira, ou que se sinta chamado a deixar um relacionamento que foi uma parte constante da sua vida. Talvez Deus esteja te movendo de um lugar confortável e conhecido para um lugar novo, onde você deve aprender a confiar novamente na sua direção. Como Abraão, a quem Deus chamou para deixar a segurança de sua terra natal e ir para um lugar desconhecido, somos convidados a soltar nossas seguranças terrenas e a caminhar pela fé, sabendo que Deus tem um plano maior para nós, mesmo quando não podemos vê-lo em sua totalidade. A experiência de Abraão, relatada em Hebreus capítulo 11, versículo 8, nos mostra que, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para ir a um lugar que havia de receber como herança, e saiu sem saber para onde ia. Este sinal também se reflete nas pequenas rotinas da nossa vida, naqueles hábitos diários que podem ter se tornado uma fonte de conforto, mas que nos mantêm em um lugar de estagnação espiritual. Às vezes, Deus nos empurra para fora dessas rotinas porque sabe que somos chamados para algo maior, como quando os discípulos de Jesus, pescadores de profissão, foram chamados a deixar suas redes e segui-lo. Em Lucas capítulo 5, versículo 11, nos é dito: E levando as barcas para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Os discípulos tiveram que deixar para trás a estabilidade do seu trabalho, suas famílias e tudo o que conheciam para seguir Jesus em uma aventura de fé que mudaria suas vidas para sempre. Este desprendimento também pode ser um sinal de que Deus está eliminando as distrações que te impedem de ouvir sua voz com clareza. É um lembrete de que, às vezes, precisamos soltar o que nos dá conforto para nos agarrarmos com mais força ao que é eterno. No Novo Testamento, vemos como Jesus constantemente desafiou aqueles que queriam segui-lo a deixar para trás seus bens, suas preocupações terrenas e seus apegos materiais. Em Mateus capítulo 19, versículo 21, Jesus disse ao jovem rico: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esse jovem se deparou com a difícil decisão de soltar suas riquezas terrenas para seguir a Cristo, e sua incapacidade de se desapegar do que era confortável o impediu de experimentar o propósito maior que Deus tinha para ele. Esse processo não é fácil. Sentir que tudo o que é conhecido se desfaz pode gerar medo e ansiedade. No entanto, é nesses momentos que Deus está te ensinando a caminhar por fé e não por vista. Provérbios capítulo 16, versículo 9 nos lembra: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Deus quer que você aprenda a confiar nele, mesmo quando você não vê o caminho claramente. Às vezes você precisa soltar o que está na sua mão para receber o que ele tem preparado para você, algo infinitamente melhor do que você poderia imaginar. Esse desapego é um convite para crescer e confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo o que antes te sustentava parece ter desaparecido. É um chamado para deixar de depender das muletas que você usou por tanto tempo e colocar sua fé e confiança completamente em Deus. Ele nunca te deixará sem direção. A cada passo do caminho, sua presença vai contigo, guiando-te para um futuro cheio de esperança, propósito e bênção. Deus não te chama para abandonar o que é confortável sem um propósito. Cada desapego é uma oportunidade para ver sua fidelidade, sua provisão e seu amor se manifestarem de forma poderosa em sua vida. O quinto sinal de que Deus está podando a sua vida é uma mudança profunda nas suas prioridades e desejos.
Essa mudança não é simplesmente uma evolução natural da maturidade, mas uma transformação divina que ocorre quando Deus começa a reorganizar os afetos do seu coração. As coisas que antes você considerava essenciais, que buscava com tanto empenho, agora perdem seu brilho e atratividade. Metas pessoais, conquistas materiais, relacionamentos superficiais e distrações mundanas já não ocupam o centro da sua vida. Em vez disso, você sente um anseio renovado e profundo pelas coisas de Deus. Um desejo ardente de conhecê-lo mais, de servi-lo com todo o seu ser e de viver conforme a sua vontade. É como se um novo fogo fosse aceso no mais profundo do seu coração, queimando tudo o que é passageiro e deixando apenas o que realmente importa. Deus está trabalhando no seu interior, alinhando seus desejos com a sua vontade e te transformando de dentro para fora. Essa mudança nos desejos e prioridades é um sinal claro da obra transformadora de Deus na sua vida. Nas Escrituras, vemos essa transformação radical no apóstolo Paulo. Antes de encontrar-se com Cristo, Paulo era um homem ambicioso, seguro de sua posição como fariseu e convencido de que perseguir os cristãos era o seu dever. No entanto, o seu encontro com Jesus no caminho para Damasco o mudou completamente. O que antes lhe importava, como sua reputação, seu status e seu conhecimento, tornou-se irrelevante em comparação com a alegria de conhecer Cristo. Paulo expressa isso de maneira poderosa em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Esse é o tipo de mudança que Deus deseja fazer em você. Substituir os desejos mundanos por um desejo profundo e ardente pela sua presença. Na vida cotidiana, essa mudança de prioridades pode se manifestar de muitas maneiras. Talvez você se encontre menos interessado em buscar riqueza material e mais focado em cultivar uma vida de integridade e serviço. O que antes trazia satisfação temporária, como reconhecimento ou conquistas profissionais, já não preenche o seu coração da mesma maneira. Em vez disso, você encontra uma paz e uma alegria inexplicáveis ao passar tempo na presença de Deus, ao estudar sua palavra e ao servir aos outros. Isso não significa que você deixe de trabalhar ou de perseguir metas, mas que agora a sua motivação mudou. Você não faz mais as coisas para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Jesus também falou dessa mudança radical de prioridades em seu ensino sobre o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: "Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Esta é uma convocação para mudar a direção do nosso foco, para colocar Deus e seu reino no centro das nossas vidas. Ao buscar primeiro a sua vontade, as outras coisas, como as necessidades e os desejos, são reorganizadas sob sua direção. Quando você prioriza Deus acima de tudo, começa a ver como Ele provê de maneiras inesperadas e abundantes, alinhando cada área da sua vida com o seu propósito perfeito. Essa mudança nem sempre é fácil, pois implica renunciar àquilo que antes lhe dava um senso de segurança e prazer. Como o jovem rico em Marcos capítulo 10, versículos 21 e 22, a quem Jesus convidou a vender tudo o que tinha e segui-lo. Embora o jovem tivesse cumprido todas as leis, ele não conseguiu se desprender de suas riquezas e prioridades terrenas, e saiu triste porque não estava pronto para fazer essa mudança de coração. No entanto, esse relato nos lembra que o verdadeiro tesouro não está no que possuímos, mas no relacionamento que cultivamos com Deus. Jesus não pede que soltemos nossas prioridades para nos deixar vazios. Ao contrário, Ele quer nos encher com algo muito melhor: sua presença, seu amor e seu propósito. Esse novo fogo em seu coração também se manifesta em um desejo renovado de servir aos outros e viver uma vida que reflita o amor de Deus. Não se trata mais apenas de buscar o que é melhor para você, mas de perguntar: como posso honrar a Deus com minha vida? Como posso ser uma bênção para os que me rodeiam? É uma mudança que o leva a amar o que Deus ama,
a se preocupar com o que importa para ele e a encontrar alegria em obedecer à sua vontade. Isso foi o que aconteceu com Zaqueu, que após seu encontro com Jesus, decidiu devolver o que havia roubado e ajudar os pobres. Lucas capítulo 19, versículo 8. Zaqueu não mudou apenas suas ações, mas seu coração foi transformado. Aquilo que ele valorizava antes se tornou nada comparado à alegria de seguir a Cristo. À medida que Deus transforma seus desejos, ele o leva a um lugar de maior satisfação espiritual. Esse processo de alinhamento não é uma simples melhoria na sua vida, mas uma reorientação completa em direção ao propósito eterno de Deus. Suas prioridades mudam porque sua perspectiva mudou. Agora você vê a vida sob a ótica da eternidade. O que é temporário perde seu atrativo, porque seus olhos estão fixos no eterno, na recompensa celestial que espera por aqueles que buscam primeiro a Deus. Permitir que Deus transforme seus desejos é um ato de rendição e fé. É confiar que os planos dele são melhores que os seus e que o que ele tem para você é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Essa transformação não acontece de imediato, mas cada vez que você escolhe a Deus sobre seus desejos egoístas, cada vez que você prioriza a vontade dele sobre a sua, está permitindo que ele o transforme de dentro para fora. No final, sua vida se torna um reflexo vivo do seu amor, sua graça e seu propósito, e você se torna um poderoso testemunho do que significa ter o coração alinhado com Deus. O sexto sinal de que Deus está podando sua vida se manifesta na perseguição e na oposição inesperada. É como se, prestes a florescer, uma árvore enfrentasse uma forte tempestade. Nesses momentos, você sente a resistência de pessoas, circunstâncias e, às vezes, até de si mesmo. Tudo parece ir contra você, e pode ser tentador pensar que perdeu o rumo. No entanto, essa oposição é um sinal claro de que você está no caminho certo e que algo grande está se formando na sua vida. Deus permite essas provas não para desanimá-lo, mas para refiná-lo e fortalecê-lo, preparando-o para resistir, crescer e permanecer firme. A Bíblia nos mostra que, toda vez que Deus está prestes a fazer algo significativo, a oposição se apresenta como uma intensa tempestade. O próprio Jesus experimentou isso no início do seu ministério. Depois de ser batizado e cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou a tentação de Satanás por 40 dias. Lucas capítulo 4, versículo 1. Em um momento crucial de preparação, Jesus se deparou com a oposição direta do inimigo, mas esse tempo não foi em vão. Jesus saiu do deserto fortalecido e pronto para iniciar o seu ministério, demonstrando que as provações não são um fim, mas uma preparação para o que está por vir. Esse confronto com a oposição foi o prelúdio de um ministério repleto de milagres e transformação. Na vida cotidiana, a oposição pode vir de formas inesperadas. Talvez você experimente conflitos em seus relacionamentos, críticas injustas ou dificuldades no trabalho que parecem não ter solução. É possível que enfrente resistência de pessoas que não entendem o caminho que você está seguindo, ou de situações que parecem se interpor no seu propósito. Você pode até se encontrar lutando contra suas próprias dúvidas e medos, sentindo que cada passo à frente é mais difícil do que o anterior. Essa resistência não é um sinal de fracasso, mas uma indicação de que algo grande está sendo preparado em sua vida e que Deus está te preparando para um propósito maior. Em Atos capítulo 14, versículo 22, somos lembrados: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A oposição faz parte do caminho e serve como o fogo que refina sua fé e te fortalece para o que está por vir. Pense na vida de José, que após receber sonhos proféticos sobre o seu futuro, enfrentou uma série de traições e adversidades. Foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, acusado injustamente e preso. Apesar de toda essa oposição, José não se desviou da sua fé em Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 20, registra suas palavras quando finalmente se reencontra com seus irmãos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para realizar o que hoje se vê, que é salvar a vida de muita gente. Através da oposição,
Deus estava preparando José para uma posição de liderança que não só mudaria sua vida, mas salvaria toda uma nação. Cada momento de resistência foi uma peça fundamental no plano divino, mostrando que o que parecia um obstáculo era, na verdade, uma preparação. A perseguição e a oposição também são uma oportunidade para que você se aproxime mais de Deus e aprenda a depender unicamente dele. É nesses momentos de resistência que você percebe que não pode avançar por suas próprias forças e se vê obrigado a recorrer a Deus como seu refúgio e fortaleza. No Salmo, capítulo 59, versículo 9, Davi clama: Ó minha força, é a ti que eu hei de aguardar, pois Deus é o meu alto refúgio. Davi, que também enfrentou grande oposição, sabia que sua força não vinha de suas próprias habilidades, mas da sua confiança em Deus. Cada vez que você enfrentar oposição, é uma oportunidade para fortalecer sua fé e reafirmar sua dependência em Deus, que está contigo em cada batalha. Às vezes, a oposição vem até mesmo daqueles que estão mais próximos de nós. Jesus experimentou essa resistência quando os seus próprios conterrâneos o rejeitaram e questionaram sua autoridade, dizendo: Não é este o filho do carpinteiro? Mateus capítulo 13, versículo 55. Essa falta de fé e apoio não deteve Jesus. Pelo contrário, o impulsionou a continuar sua missão com maior determinação. Deus permite essas provações para mostrar que você não precisa da aprovação dos outros para cumprir o seu propósito. A oposição pode doer, especialmente quando vem de quem você ama ou respeita, mas também pode ser uma ferramenta que Deus usa para impulsioná-lo a depender exclusivamente dele e não da aprovação humana. É fundamental lembrar que Deus não permite a oposição para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. Assim como o ouro é purificado no fogo, sua fé é purificada na adversidade. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos encoraja dizendo: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Essa perseverança não é apenas a capacidade de esperar, mas a firmeza de seguir em frente, confiando que Deus está usando cada oposição para levá-lo a um lugar de maior maturidade espiritual e força. Cada tempestade, cada palavra de crítica, cada obstáculo que você enfrenta é um sinal de que Deus está operando em sua vida, preparando o terreno para algo maior. Ele está removendo o que você não precisa e fortalecendo o que é necessário, moldando-o para resistir e florescer. Embora a oposição possa ser dolorosa, lembre-se de que você está sendo moldado para um propósito divino que vai além do que você pode imaginar. Deus está com você em cada batalha, guiando-o, sustentando-o e garantindo que após a tempestade, você possa florescer com toda a plenitude que Ele planejou para você. O sétimo sinal de que Deus está podando sua vida é um sentimento inexplicável de paz em meio ao caos. É uma paz que desafia toda a lógica e compreensão humana. Uma serenidade que permanece firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Essa paz não surge da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está com você em meio a cada dificuldade, guiando-o e sustentando-o. É o sinal claro de que, embora o processo de transformação possa ser doloroso, seu espírito está alinhado com o propósito divino e você confia plenamente que está nas mãos de Deus, que nunca perde o controle. Essa paz é uma manifestação do Espírito Santo em sua vida, uma promessa de Jesus que encontramos em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus ofereceu uma paz diferente da paz do mundo, uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da sua presença constante. É a mesma paz que permitiu a Jesus dormir tranquilamente no barco durante uma tempestade enquanto seus discípulos estavam aterrorizados. Quando o despertaram, Jesus acalmou as águas com uma simples palavra e depois perguntou aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Marcos capítulo 4, versículos 39 ao 40. Essa cena reflete que a verdadeira paz não está na ausência da tempestade, mas na presença de Jesus em meio a ela. Na vida cotidiana, essa paz se torna evidente nos momentos mais difíceis.
Pode ser que você esteja enfrentando uma crise de saúde, um conflito familiar, a perda de um ente querido ou um desafio financeiro que parece insuperável. As circunstâncias externas gritam desespero e caos, mas dentro de você, sente uma calma profunda que não pode explicar. Você sabe que Deus está com você e que, mesmo sem ver o desfecho, pode confiar que Ele está operando para o seu bem. Essa paz é uma âncora para a sua alma, que o mantém firme quando as ondas batem com força. É a mesma paz que sustentou Estevão, o primeiro mártir cristão, que, enquanto era apedrejado, olhou para o céu e viu a glória de Deus, entregando seu espírito nas mãos do Senhor com absoluta paz e confiança. Atos capítulo 7, versículos 55 ao 56. A paz de Deus também atua como um escudo que guarda sua mente e seu coração da ansiedade e do medo. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Não é uma paz frágil, mas uma força protetora que o cobre e sustenta. Embora dúvidas e medos tentem invadi-lo, essa paz lhe lembra que Deus está no comando, que Ele tem o controle e que tudo o que acontece em sua vida está sob o olhar amoroso de Deus. Não se trata de negar os problemas, mas de uma confiança inabalável no Deus que supera qualquer desafio. Essa paz também é um testemunho vivo da obra de Deus em sua vida. Quando outros veem que você mantém a calma e a fé em meio às provações, eles se perguntam como isso é possível. Sua vida se torna um reflexo do poder de Deus, uma luz que brilha na escuridão e que atrai os outros para a fonte dessa paz. É a paz que Paulo e Silas experimentaram quando, após serem presos e injustamente espancados, em vez de reclamar ou desanimar, oraram e cantaram hinos a Deus no fundo da prisão. Atos capítulo 16, versículo 25. A paz deles não apenas os sustentou, mas também impactou todos ao redor, resultando na salvação do carcereiro e de sua família. Essa paz não apenas transforma você, mas também transforma aqueles ao seu redor. Nos momentos mais sombrios e desafiadores, essa paz atua como um lembrete constante da presença de Deus. Ela permite que você siga em frente quando tudo parece perdido, dá-lhe a força para enfrentar o impossível e consola-o no meio da dor. É a mesma paz que Jesus demonstrou no jardim do Getsemane, quando, mesmo sabendo o que estava por vir, se submeteu à vontade do Pai, dizendo: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas, capítulo 22, versículo 42. É uma paz que lhe permite soltar o controle e confiar que Deus está guiando cada passo, mesmo os que parecem mais incertos. Em meio ao caos, a paz de Deus lembra que você não está sozinho e que seu amor é maior do que qualquer tempestade que você possa enfrentar. Cada momento de paz é um sinal da sua presença, uma promessa de que Ele está com você e que, aconteça o que acontecer, seu propósito se cumprirá em sua vida. Essa paz é um presente que transcende as circunstâncias e que só pode vir de um relacionamento profundo e íntimo com Deus. É um sinal de que, embora o processo de poda seja doloroso, você está nas mãos do Mestre, e Ele está trabalhando para fazer de você uma obra perfeita e bela à sua imagem. Talvez, ao ouvir esses sinais, você se identifique com algum deles, ou até mesmo com todos, e é possível que se pergunte por que está passando por essas experiências tão desafiadoras. É importante lembrar que Deus está trabalhando na sua vida de maneiras que muitas vezes não compreendemos à primeira vista. Como um jardineiro amoroso que poda suas plantas para que possam florescer melhor, Ele está removendo da sua vida o que já não serve mais, o que te paralisa e impede de avançar para o propósito para o qual você foi criado. Pense no processo completo. Deus começa permitindo que coisas mudem ao seu redor, afastando pessoas, oportunidades e situações que já não fazem parte do seu caminho. Isso pode parecer uma perda, mas na verdade é uma preparação. Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos lembra: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." No meio dessa mudança, você pode se sentir em silêncio, como se suas orações não recebessem resposta. Mas esse silêncio é um ato de refinamento divino, onde sua fé é fortalecida e você aprende a confiar na sua presença.
mesmo quando não vê resultados imediatos. As provas e desafios repetitivos te moldam, atuam como um cinzel nas mãos de Deus, aperfeiçoando seu caráter e te preparando para o que está por vir. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, somos lembrados: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Esta promessa nos lembra que cada desafio tem um propósito eterno, que vai além do que podemos ver no momento. No meio desse processo, Deus te empurra para fora da sua zona de conforto, afastando-o das comodidades e rotinas que te mantinham estagnado, ensinando-o a caminhar pela fé e não pela vista. É nesse momento que seus desejos e prioridades começam a mudar. O que antes era importante para você já não é mais, e você encontra um novo anseio pelas coisas de Deus, um desejo profundo de servi-lo e buscar sua vontade. O apóstolo João descreve isso em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa mudança de prioridades é um sinal de que Deus está alinhando seu coração com o dele. Mas, nesse caminho, a oposição e a perseguição também aparecem, como tempestades que tentam detê-lo, lembrando-o de que você está no caminho certo e que algo grande está sendo preparado em sua vida. Como Pedro nos encoraja em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Este versículo nos ensina que a perseguição não é um sinal de fracasso, mas um sinal de que Deus está contigo e que sua glória se manifesta em sua vida. Finalmente, mesmo quando tudo parece desmoronar, você experimenta uma paz inexplicável no meio do caos. Essa paz é a confirmação de que Deus está no controle, guiando-o por um caminho de transformação profunda. Isaías, capítulo 26, versículo 3, nos lembra: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz não é apenas um refúgio, mas uma evidência de que seu espírito está alinhado com Deus e que, embora o processo seja doloroso, você está em suas mãos seguras. Cada um desses sinais é um convite para confiar mais profundamente em Deus, entregar completamente nossas vidas a Ele e permitir que Ele opere em nós de forma plena. Pode ser que, neste momento, você não entenda por que enfrenta tantas provações ou por que Deus permitiu que certas coisas mudassem, mas tenha a certeza de que Ele tem um plano perfeito e que está usando cada momento, cada dor e cada silêncio para formar algo belo em você. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 nos lembra: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Lembre-se de que Deus nunca te deixa sozinho nesse processo. Ele está com você em cada passo, sustentando-o, guiando-o e amando-o mais do que você pode imaginar. Cada tempestade, cada prova e cada perda são apenas partes de um caminho que leva a um relacionamento mais profundo com Ele. Confie que, mesmo quando não vê o fim do caminho, Deus já o conhece e está preparando um futuro cheio de esperança e propósito para você. Portanto, siga em frente com fé, mantenha seu olhar nele e permita que seu amor e sua paz sejam a sua força em todos os momentos. Deus está te levando a florescer de uma maneira que você nunca imaginou. Vamos orar juntos. Amado Pai Celestial, nós te damos graças pelo teu amor incondicional e pelas maneiras como trabalhas em nossas vidas, mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Obrigado por podar nosso coração, por remover de nós tudo o que não nos faz crescer e por preparar nosso terreno para florescer no teu propósito. Senhor, mesmo que o processo seja doloroso, confiamos que cada prova, cada silêncio e cada mudança são parte do teu plano perfeito para nos moldar à tua imagem. Pedimos que nos dês a força para perseverar no meio das dificuldades, a fé para confiar em ti quando tudo parece incerto e a paz que excede todo o entendimento no meio do caos. Ajuda-nos a soltar o que não nos edifica e a abraçar a tua vontade com corações humildes e rendidos. Permita-nos ver cada desafio como uma oportunidade para crescer e nos aproximar mais de ti.
e que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder. Senhor, guia-nos e protege-nos em cada passo deste processo de transformação. Que o Teu Espírito Santo seja nosso consolo e fortaleza, e que sempre possamos lembrar que estamos em Tuas mãos, seguros e amados. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade e por nos levar a um lugar de maior plenitude e bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.